conselheiros classificados: João Gabriel Bento da Silveira, Aline Moura Costa da Silva e Cíntia de Melo de Albuquerque Ribeiro, autores do trabalho Dilemas Éticos dos Servidores Públicos em relação à corrupção e à fraude, uma abordagem apoiada em cenários, para realizarem a apresentação do seu artigo. A apresentação será feita pela senhora Cíntia de Melo de forma virtual. Obrigada. Então, essa pesquisa, é um prazer estar aqui, ainda que virtualmente, apresentando a pesquisa para vocês. É um prazer muito grande compartilhar ela com todos, né? Essa pesquisa, ela teve início, né, num projeto de pesquisa do Departamento de Contabilidade da Universidade Federal Fluminense, que é denominado Controle Social e Cidadania. Né? O João Gabriel Bento, ele ingressou no nosso projeto, ele fez o TCC dele, hoje ele já é um profissional da área, um excelente profissional, e fizemos esse artigo, né, para poder compartilhar os conhecimentos com todos. Então, dilemas éticos dos servidores públicos em relação à corrupção e à fraude, uma abordagem apoiada em cenários. Nós vivemos em um país que tem apresentado inúmeros escândalos de corrupção, envolvendo agentes políticos, funcionários públicos, funcionários privados, donos de empresa, e isso é muito complicado, tanto para o Brasil internamente como externamente, né? O índice de percepção da corrupção, da Transparência Internacional, ele tem uma escala de 0 a 100 para avaliar o nível de corrupção dos países. Né? Os países que se aproximam da pontuação de 100 são os países mais íntegros, e aqueles que se aproximam da pontuação de 0 são os países considerados mais corruptos. O Brasil, em 2019, ele teve a sua pior pontuação desde o ano de 2012. Ele ficou com 35 pontos, né, estando bem próximo dos países mais corruptos do mundo. Entretanto, há formas de se entender as atitudes fraudulentas e adotar medidas para que a gente consiga diminuir, né, esses acontecimentos ou mesmo acabar com eles. Tá? Alguns modelos foram criados para delinear o comportamento das pessoas diante de situações diárias que podem levar a atos corruptivos. Então, a gente tem o Triângulo da Fraude, de 1953, com 3 arestas, né, a pressão, que está relacionado com as decisões postas em caráter intrainstitucional. Então, é quando o funcionário ele precisa tomar uma decisão, mas ele está sofrendo pressão de uma ordem vindo de cima. Tem a aresta oportunidade, onde espaços de ação que se abrem diante das situações cotidianas, né? Quando o funcionário ele está frente a uma situação que traz uma oportunidade de incorrer num ato corrupto. E a racionalização, tentativa de interpretar as descarações e acontecimentos. Esse modelo ele evoluiu e no ano de 2004, acrescentando-se a aresta capacidade, nós ganhamos aí esse diamante da fraude, né? Então, a capacidade ela está relacionada a habilidades e aptidões dos indivíduos para alcance da oportunidade de certo tipo de fraude, né? Então, aqueles indivíduos que têm um nível de capacidade ou certa habilidade, eles ficam frente a algumas oportunidades que os levam, ou não, né, a incorrer no ato fraudulento. Continuando esse desenvolvimento, em 2016, mais uma aresta foi adicionada a esse modelo, e nós temos hoje o pentágono da fraude. Foi adicionada a questão da disposição ao risco, né? Então, a pessoa ela é passível de cometer fraude, elas se encontram vulnerável a riscos. E temos 3 tipos de risco: perigo, probabilidade e risco aventura. Então, nós temos formas de entender as atitudes fraudulentas, tá, com esses modelos. E nós também temos formas de controlar, nós temos mecanismos de controle, né, que podem evitar que atitudes fraudulentas elas sejam tomadas e que a corrupção ela
se instale, né, como ela já tem hoje. Mas a gente tem como reverter isso, né? Aqui no Brasil, foi criada a Comissão de Ética Pública da Presidência da República e o Sistema de Gestão de Ética, em 2007. Então, isso acaba reverberando para os órgãos e entidades da administração. Então, cada órgão com sua comissão de ética para avaliar situações que acontecem dentro da sua instituição. Nós temos o referencial de combate à fraude e à corrupção aplicável a órgãos e entidades da administração pública, dando diretrizes nesse sentido. E nós temos também a resolução do CFC, que aprovou a norma brasileira de contabilidade 16.8, sobre controle interno, né? Então, são medidas de controle interno que devem ser tomadas em todos os níveis da entidade do setor público para preservar o patrimônio público e controlar a execução de ações, né, que integram os programas e a observância de leis, enfim. Então, nós também temos esses mecanismos de controle, né? Então, diante desse contexto, surgiu a seguinte questão de pesquisa. Como os profissionais atuantes na área financeira, orçamentária, administrativa e contábil do setor público se posicionam sob o ponto de vista ético em relação a dilemas morais, envolvendo a fraude e a corrupção em sua atividade profissional? Nesse sentido, a nossa pesquisa ela tem por objetivo investigar como se desenha a intenção de agir dos servidores públicos, atuantes nas instituições federais de ensino, em situações envolvendo a corrupção. Esses profissionais, eles são caracterizados por aqueles que estão atuando no âmbito administrativo, envolvidos com processos que abrangem decisões financeiras e de gestão, tá? Então, assim, é um tema relevante, dada a sua atualidade, e se justifica diante da necessidade de se compreender a forma de atuação das pessoas diante de dilemas éticos e morais, de forma a possibilitar o desenvolvimento de políticas de controle interno mais eficazes que levem à mitigação da ocorrência de atitudes corruptas. Nós levantamos 3 hipóteses de pesquisa. A primeira hipótese está relacionada com os vértices do pentágono da fraude, né? Os vértices influenciam o posicionamento ético do servidor público em relação à fraude. A segunda hipótese, os mecanismos de gestão da ética influenciam o posicionamento ético dos servidores públicos em relação às fraudes. E a terceira hipótese, os controles internos influenciam o posicionamento ético dos servidores públicos em relação aos interesses pessoais em detrimento dos institucionais. Então, para a gente responder a nossa questão de pesquisa, né, e conseguir verificar a ocorrência ou não dessas hipóteses, nós realizamos uma survey onde foram enviados 1.500 e-mails, tá, para servidores públicos das instituições federais de ensino, das 67 instituições que estavam cadastradas no site do MEC. Tá? Então, nós entramos no site de cada instituição, identificamos os e-mails de pessoas que trabalham na área de contabilidade, na área orçamentária, financeira, de planejamento e patrimonial. 133 respondentes nos retornaram os questionários. O nosso questionário ele foi dividido em 3 partes. A primeira parte com perguntas de múltipla escolha e algumas perguntas abertas para que pudéssemos traçar o perfil do respondente. A segunda parte do questionário foi desenvolvido 3 cenários. Né? As respostas para esses cenários elas eram feitas dadas em escala Likert de 5 pontos, e os dados coletados com essa parte do questionário permitiu que nós avaliássemos a primeira hipótese. Na terceira parte do questionário, também com respostas em escala Likert, nós avaliamos questões relacionadas ao controle interno e à gestão da ética. E esses dados permitiram que avaliássemos a segunda e a terceira hipótese. A nossa pesquisa ela foi delineada, esse questionário ele foi delineado com base no modelo de Alves, né, que auxiliou na adoção do Código de Ética como forma de guia para a tomada de decisão ética dos profissionais contabilistas, né.
onde é julgada a intenção em agir, o reconhecimento moral, o julgamento do ato e a gravidade. Então, justamente essa parte da intenção em agir, o reconhecimento moral, o julgamento do ato e a gravidade, somado ao pentágono da fraude e ao referencial de combate à fraude e à corrupção, deu forma à nossa pesquisa e ao nosso questionário. Nós temos algumas variáveis no trabalho e com objetivos específicos, né? Então, a variável reconhecimento moral, ela tem por objetivo conferir como o respondente ele se posiciona frente ao dilema moral da questão. A variável julgamento do ato tem por objetivo prever o julgamento do respondente frente à decisão do atuante naquele cenário. A variável gravidade, ela prevê verificar a gravidade do ato antiético descrito no cenário. A oportunidade prevê verificar se o caso oportuno do cenário influencia na decisão tomada e como o respondente vai reagir a essa situação. A variável pressão prevê verificar se a pressão exercida influencia na tomada de decisão e como o respondente reage a essa pressão. A variável racionalização prevê verificar se o respondente agiria com alguma justificativa da mesma forma, ou seja, ele vai agir da mesma forma desde que ele ache uma justificativa para o ato dele. A variável disposição ao risco prevê como influencia a disposição ao risco do atuante no cenário e como o respondente reage a isso. A variável capacidade prevê verificar como influencia a capacidade do atuante no cenário e como o respondente vai reagir. A intenção em agir prevê conferir se o respondente agiria da mesma forma que o atuante do cenário. E os controles internos e gestão da ética prevê verificar se as instituições que oferecem suporte que previnam as ações antiéticas em suas organizações, como controles desenhados para detectar, prever e corrigir, esses atos também vai ter alguma influência, tá? Então, na nossa análise estatística, nós utilizamos a análise multivariada dos dados com regressão logística, realizamos o teste V de Cramer para medir a associação entre duas variáveis e o teste de backward para a seleção das variáveis que comporiam o modelo. Nos resultados, verificamos que os nossos respondentes, mais de 70% dos respondentes estão ali numa faixa etária de 26 a 45 anos, são majoritariamente do sexo masculino e a maioria também ocupa cargo de chefia, né? E o interessante é que os respondentes, de forma geral, mais de 80% dos nossos respondentes, eles têm uma formação, uma boa formação, né? Tem formação de pós-graduação, mestrado, doutorado, então são respondentes bem capacitados. As variáveis que foram significativas no modelo foi o agrupamento da chefia, moral, conduta correta, racionalização, pressão, capacidade, o risco-aventura, a auditoria interna acompanhando os controles internos, a fomentação contra o desvio ético e constantes sindicâncias patrimoniais. Tá? Então, a nossa primeira hipótese ela não foi aceita totalmente em nenhum dos 3 cenários trabalhados, pois não houve significância para a oportunidade e o risco-perigo e o risco-probabilidade. Mas, apesar disso, a gente pode afirmar que, de forma geral, os vértices do pentágono da fraude, eles influenciam o posicionamento ético do servidor público em relação à fraude, sendo aí uma boa ferramenta para delinear esse comportamento que leva a atitudes fraudulentas. A hipótese 2 e a hipótese 3 também não foram totalmente aceitas, mas ainda assim podemos afirmar que alguns mecanismos de gestão da ética e de controle interno influenciam no posicionamento ético dos servidores públicos em relação às fraudes, né? Principalmente aqueles relacionados com o acompanhamento do controle interno pela auditoria, disseminação, né, de políticas para atuação de forma ética dentro da instituição e as sindicâncias patrimoniais. Então, o que a gente observa é que o pentágono da fraude ele tem forte influência na tomada de decisão dos respondentes e podem ser indicadores preditivos para traçar as características do perfil de uma pessoa que comete fraude no setor público, né? Então, uma importante ferramenta para traçar esse perfil e entender
como acontecem essas atitudes fraudulentas. A auditoria interna atuante, implementando e acompanhando a política de controle interno, a disseminação de uma política de atuação ética e a realização constante de sindicâncias patrimoniais, elas também podem contribuir para a formação de um ambiente mais favorável à tomada de decisão ética por parte dos servidores, né? Então, são fatores aí relacionados com a gestão da ética e o controle interno da instituição. Nós apontamos aqui como uma limitação da nossa pesquisa a reduzida amostra, né? Então, sugere-se que pesquisas futuras possam aprofundar a influência dos aspectos destacados no pentágono da fraude e na gestão da ética organizacional em amostras maiores. E só para finalizar, eu queria deixar aqui uma colocação, levantar a bandeira, né, da atuação dos profissionais de contabilidade. Eu já trabalhei em diferentes órgãos públicos como contadora e eu pude verificar de perto que o profissional da contabilidade, o setor da contabilidade, ele não é valorizado, né? E nós somos importantes atores nesse processo. Então, eu acho que nós precisamos fazer com que as pessoas vejam a importância do nosso trabalho. Tá? Nós precisamos levantar essa bandeira, porque se a gente não levantar, ninguém vai levantar por nós, né? E nós podemos ser protagonistas nesse processo de combate à corrupção, né? De atuação na disclosure, na transparência, levando as informações de forma compreensível para o cidadão, porque tudo isso ajuda esse combate à corrupção. Deixo aqui as principais referências do nosso trabalho e os nossos contatos para aqueles que tiverem alguma dúvida sobre o trabalho, quiserem fazer alguma sugestão que a gente não consiga discutir aqui nesse momento, então fica o nosso contato para isso. Agradeço a atenção de todos.